Olá, essa é a nossa disciplina de Orçamento Público, é uma disciplina do 4º termo de Administração Pública da Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu sou o professor Oswaldo, eu além de ser professor da universidade, eu também sou auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas. Essa primeira unidade, eu vou passar para vocês uma noção geral da disciplina. O que é o orçamento? Uma noção básica do que é o orçamento. Posteriormente, vamos falar tecnicamente do que significa o orçamento público, mas agora é uma noção introdutória, para você saber com o que você está lidando. Nós vamos explicar que o orçamento público está contido na ciência das finanças públicas. Nós vamos falar que a política orçamentária, assim como a política tributária, são elementos da política fiscal. Vamos diferenciar, vamos conceituar isso aí. Embora isso já seja matéria da disciplina precedente, do 3º termo, que trata especificamente sobre finanças públicas. E também vamos citar algumas normas importantes que estão no arcabouço jurídico brasileiro e que dizem respeito ao processo de finanças públicas e de orçamento público. Ok. Então, a nossa disciplina está organizada em 8 unidades. Então, a primeira unidade, que será o assunto que exporemos depois deste, tratará sobre Estado e economia. Por quê? Porque o orçamento está nesse contexto, né, da relação do Estado com a economia, na condição de fomentador, na condição de restritor, né, o orçamento, então, é um instrumento de gerenciamento administrativo, de controle, de planejamento, que está dentro desse contexto. Depois nós vamos falar propriamente de orçamento público, mais na questão da evolução, princípios, relações com planejamento no seu sentido gerencial. Depois vamos falar sobre o modelo orçamentário brasileiro. Depois sobre o orçamento-programa, que é o último estágio, a última modalidade de orçamento histórica, é o orçamento-programa, por isso damos uma atenção especial. Depois a gente fala sobre o processo orçamentário no Brasil. Depois estudamos a execução orçamentária. Depois vamos falar um pouco sobre lei de responsabilidade fiscal, como que ela nasceu, por que ela existe, e qual é a relação que ela tem com o orçamento, na verdade com instrumentos de planejamento e controle, que o orçamento também é um instrumento de planejamento e controle. E no final da disciplina a gente vai falar sobre controle da execução orçamentária, controle interno e controle externo. A todo momento voltaremos a essa sequência para você saber onde estamos e para onde estamos indo. Bom, nosso referencial teórico básico é o livro do Giacomoni. Giacomoni é esse sujeito aqui, essa fotografia. Ele tem um livro bastante famoso sobre orçamento público. Esse livro, a edição que eu estou usando para construir a disciplina é a edição 17 de 2017. Mas além a parte conceitual, teórica, a gente busca no livro do Giacomoni. Há outros no nosso plano de ensino, que você pode consultar também, não tem problema. Eu estou usando o do Giacomoni, que é o mais clássico, é o que tem um volume relativamente grande de conteúdo nele, né? Mas além do conteúdo dele, nós vamos usar a Constituição da República Federativa do Brasil, que está aqui, né? Esse cara aqui. Nós vamos passar por cima, conversar sobre a Lei 4.320, uma lei de 64 ainda vigente, que traz normas sobre direito financeiro, sobre orçamento, sobre controle. Essa norma, Lei 4.320, Lei de Finanças Públicas, ela é uma lei que está na iminência de ser substituída por uma nova, mas ela ainda está vigente no exercício 2021, né, no atual ano. Nós vamos falar sobre a lei de responsabilidade fiscal, temos uma unidade específica sobre esse tema. É importante que você entenda a lei de responsabilidade fiscal, que ela trouxe obrigações novas a alguns instrumentos de planejamento público, sobretudo lei de diretrizes orçamentárias, que você vai estudar aqui com o professor. E também vamos usar, assim, na parte técnica, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Tem um capítulo que trata sobre orçamento, e ele tem disposições atualizadas
das normas infralegais que vigoram no Brasil em relação à classificação de receita, classificação de despesa, interpretação, etc. E tal. Então, por isso que o manual também é interessante, né? Todas essas normas que o professor citou, com exceto do livro do Giacomoni, elas são de domínio público, você consegue na internet baixar e consultá-las. O livro é mais difícil, né? Mas a biblioteca da universidade tem vários exemplares do livro do Giacomoni. Bom, o que é orçamento, né? De saída, o que é orçamento? O que é orçamento público, propriamente? Bom, primeira coisa, pessoal, no Brasil, orçamento público é uma lei. É uma lei que a gente pode dizer assim que autoriza a despesa pública. Isso é o que ela tem de especial. É claro que ela estima a receita pública também, e com base nessa estimativa de receita, é feita uma projeção, uma divisão das despesas, autorizando o Poder Executivo a gastar. Porque quem autoriza o gasto público é o Poder Legislativo. Quem executa o gasto público, quem executa a despesa é o Poder Executivo. Mas isso tudo a gente vai estudar com mais calma. O orçamento também pode ser entendido como um mecanismo de controle político. Veja, os legisladores autorizaram o governo federal a executar um orçamento. E aí eles controlam, assim, só pode executar R$1 milhão naquele programa. Para executar mais do que R$1 milhão, tem que pedir autorização de novo para o Poder Legislativo. Então é um instrumento, é um mecanismo de controle político também. Isso não é só no Brasil, no mundo, né? É uma coisa bastante latente, bastante evidente, controle político. Terceira coisa, ele pode ser entendido também como um instrumento utilizado na gestão dos negócios públicos, porque ali no orçamento você tem as estimativas de gastos e de arrecadação, e com base nessa estimativa, nesse planejamento, você consegue exercer controle. Controle para verificar se as receitas estão aquém do esperado e as despesas além do fixado. Quando você tem essa dicotomia, receitas aquém do planejado e despesas e custos além do planejado, você tem que intervir gerencialmente para colocar a administração nos eixos e promover o equilíbrio fiscal, equilíbrio entre receitas e despesas. Atenção, o professor não falou em superávit, falou em equilíbrio. Depois você vai entender melhor por que a gente fala em equilíbrio. O orçamento também é uma informação que representa uma parte importante da atividade financeira do Estado. A atividade financeira do Estado é mais do que propriamente o que está no orçamento. Inclusive, você estudou em finanças públicas que há fluxos de entrada de recursos e saída de recursos chamado extra-orçamentários. Eles não passam pelo orçamento por uma série de características que já foi explicado. Agora, uma parte importante da movimentação financeira do Estado passa pelo orçamento. E, finalmente, o orçamento pode ser entendido como um objeto, pode ser entendido, não, ele é um objeto de estudo das ciências financeiras do Estado, né, das finanças públicas. E você já vai entender isso aqui adiante. Olha só, a atividade financeira do Estado pode ser entendida como a busca de meios, recursos, para satisfazer as necessidades públicas. A ciência das finanças tem como objeto de estudos a receita, as leis que regulam a receita. Então, toda a legislação tributária é objeto de estudo das finanças públicas. Toda a legislação associada à autorização de despesa é objeto de estudo de finanças públicas. Orçamento. Veja, apareceu orçamento, que é o tema da nossa disciplina. No orçamento nós encontramos estimativa de receitas e a gente não chama estimativa, a gente chama fixação de despesa. A despesa é fixa e a receita é estimada. Está ali dentro do orçamento. No orçamento a gente encontra outras coisas também, como a previsão de uma receita de operação de crédito, que é o outro tema de finanças públicas, as leis que regulam o crédito público. Então você viu que orçamento público está contido na ciência das finanças. Orçamento público está contido na ciência das finanças. E aqui tem um esquema bem básico, bem simples,
que nos diz o seguinte: a política tributária, que é a principal política que trata de arrecadação de recursos. O Estado tem arrecadação que está fora da política tributária, mas o volume de recurso fiscal que ingressa nos cofres advém da política tributária. Tributo, né? Taxas, impostos, contribuições de melhorias, contribuições especiais, empréstimo compulsório. Esses são os tributos, estudamos em finanças públicas. E essa é uma face da política fiscal, a política tributária. A outra face é a política orçamentária, aonde, apesar de estar escrito, estabelecido quais são as receitas estimadas, estão fixadas as despesas para o exercício. Onde gastaremos o dinheiro público? Onde gastaremos? É a outra face da política fiscal. Então, política fiscal trata de recursos que entram e recursos que saem. Como vamos obter recursos para financiar o Estado e como vamos promover o bem-estar social da população com base nesses recursos que arrecadamos dos agentes econômicos. Qual é a cara de um orçamento? Vocês viram que eu pulei um slide. A cara de um orçamento no Estado brasileiro é essa aqui. Nós temos aqui o exemplo, uma lei, nesse caso é um municipal, que estima a receita e fixa a despesa anual do município. Aqui no caso Augusto Correia, é um documento público, eu peguei na internet, está aqui. No caso é para 2016, né? E outras providências. O orçamento anual do município para o exercício 2016, integrado ao orçamento fiscal e seguridade social. Você vai estudar isso com o professor, então existe um orçamento específico que chama-se um geral que se chama orçamento fiscal e um orçamento específico que se chama orçamento da Seguridade Social, que financia a Seguridade Social que você já aprendeu em finanças públicas. Seguridade Social é formada por 3 coisas: previdência, saúde e assistência. Né? Então existe todo um rol de tributos, notadamente contribuições, você também já estudou, que financiam a Seguridade Social. Né? E assim está o valor da receita e da despesa, nesse caso 82.972.000 reais, né? R$700, aliás, né? Tá certo? Então, uma noção geral, orçamento é uma lei. Calma, você já vai ver o resto da lei, mas agora a gente vai adiantar um pouquinho. Isso aqui é o comecinho da lei, né? Artigo 3º ali, o orçamento da Seguridade Social, para exercício é de 18 milhões, orçamento fiscal 82, 83 milhões, está escrito ali, né? Então, vamos seguir. Vejam, política fiscal aqui, acabamos de comentar, né? Falamos que, então, a política fiscal tem uma face da arrecadação, a principal delas é a política tributária, e uma face do gasto público, a principal delas, ou o meio como o Estado gasta, a grande volume de recursos que ele gasta, é por meio da política orçamentária. No orçamento vai estar definido para onde irão os recursos públicos. Tá bom. Política fiscal é uma política econômica? Sem dúvida. Política fiscal é uma política econômica, mas política fiscal não é política monetária. Política fiscal não é política monetária. Política fiscal não é política cambial de comércio exterior. Política monetária fiscal não é política de rendas. Vejam, quando o Estado brasileiro, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros básica da economia para que os agentes econômicos decidam não gastar e investir, ou seja, tirar dinheiro de circulação para diminuir o impacto da inflação, isso é uma política monetária, não é política fiscal. Política fiscal é o que mesmo, professor? Obtenção de recurso público, política tributária, e aplicação de recurso público, política orçamentária. Tá certo? Continuamos no próximo vídeo.